Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Tá melhorando, vamos acordar, né? Irmãos, é muito bom estarmos presentes aqui. Aqui na PIB sempre é um presente. Esse mês os irmãos acho que não se cansaram ainda de me ouvir, né? Já é a terceira vez que eu estou pregando esse mês. Para mim é gratificante. Ter recebido o convite do pastor para ser vice-presidente, para mim foi mais gratificante ainda, né? Porque eu sei que para muitas pessoas é apenas um cargo, mas eu o vejo de uma forma bem diferente. Tá? Eu fui vice-moderador ou vice-presidente da igreja lá em Colina, onde nós estávamos, por 7 anos consecutivos. E o pastor sempre dizia, Fernando, você é meu braço direito. Você precisa estar do meu lado sempre. E olha que na época eu não era ainda ordenado pastor. E eu já tinha essa responsabilidade de tratar aquele cargo com muito esmero, com muito cuidado. E quando eu recebi o convite do pastor, de pronto eu aceitei. A gente não costuma pensar muito em aumentar o trabalho, mas em se colocar à disposição. Quando nós viemos para cá, eu já havia falado com o pastor que eu estava à disposição, primeiro de Deus, segundo da igreja e terceiro do meu pastor. Então, para mim, é muito gratificante estar aqui com os irmãos nessa noite. Durante esse mês, nós estamos falando sobre um assunto que é de extrema relevância na vida da igreja. Primeiro, eu tive a oportunidade de falar sobre o compromisso com a palavra de Deus. A segunda parte que me foi dada como referência para trabalhar foi o compromisso com Deus. E hoje eu vou ter a oportunidade e o privilégio de conversar com os irmãos a respeito do nosso compromisso com a igreja. Então, são temas de extrema relevância durante todo o mês de dezembro. É o último mês do ano, nós estamos caminhando aí para se encerrar e a gente sabe que muitas coisas aconteceram, muitas coisas boas, mas também nós tivemos coisas ruins. Não vou dizer que nós sofremos derrotas, mas em alguns momentos nós tivemos um sentimento de derrota. Mas só o fato de terminarmos o ano vivos já é um motivo de extrema alegria. Vivos na igreja, mais ainda. Então a oportunidade que nós temos de estarmos reunidos em todas as oportunidades, não apenas em um único culto semanal, mas em todas as oportunidades possíveis, é motivo de alegria. Nós temos a oportunidade de nos relacionarmos nos PGs, nos relacionarmos na igreja nos cultos de domingo, nos cultos de quarta, nos relacionarmos como igreja em cultos nos lares. São vários momentos dentro da igreja que nós temos essa oportunidade e esse privilégio de nos relacionarmos. Isso não pode, irmãos, presta atenção, isso não pode morrer. Guarda isso no seu coração. Torne isso uma realidade, algo vivo e presente na sua vida. Eu tenho tomado assim alguns puxões de orelha da minha esposa. Ela tem dito que eu tenho, às vezes, sido muito duro. Às vezes eu tenho falado assim, algumas coisas que eu não deveria. E eu sempre falo com ela, amor, quando a gente assume o púlpito, a gente não pensa muito no que a gente fala. A gente segue aquilo que Deus quer. É claro que tem hora que o homem sai assim, da bênção e acaba externando um pouco do seu desejo de falar aquilo que vem do seu coração. Mas eu garanto aos irmãos que se em algum momento eu falei, ou se em algum momento eu tenho falado, ou se em algum momento eu irei falar algo que decepcioná-los, ou algo que vir a magoá-los, eu já peço perdão de antemão, porque não foi realmente por desejo humano. Então, se eu falei, foi porque Deus quis. Eu não estou jogando a culpa em Deus, eu estou dizendo que metade das coisas que eu falo aqui eu não tenho nem ideia. E às vezes eu assisto o culto para ouvir as coisas que eu falo. Algumas vezes eu até me assusto, outras eu até me alegro. Mas enfim, Deus sabe todas as coisas. Então, irmãos, hoje eu tenho um compromisso com os irmãos de falar sobre igreja. Compromisso de falar sobre a igreja. Mas de falar sobre o nosso compromisso com a igreja. Mas por que o nosso compromisso com a igreja? Porque, meus irmãos, nós somos a igreja.
Então, nós falamos sobre o compromisso com a palavra de Deus, falamos sobre o compromisso com Deus, e hoje nós vamos falar sobre o nosso compromisso com a igreja, porque nós somos a igreja. E para começar, eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso de 4 a 5. Pedro escreve essa carta e ele inicia no capítulo 1, verso 1, dizendo: aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto da Galácia. Ou seja, eram cristãos que estavam longe de suas igrejas, de suas casas de oração. E a gente vai entender um pouco dessa necessidade, desse compromisso nosso com a igreja. Então, em 1 Pedro, capítulo 2, verso de 4 a 5, ele vai dizer o seguinte: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, e desse dele é Jesus Cristo, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Para quê? Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de quem? Jesus Cristo. Parece até que Pedro estava com Paulo, né, lá em Romanos capítulo 12, né, quando ele fala a respeito dessa necessidade de sermos um sacrifício vivo, perfeito, santo e agradável. A quem? A Deus. A Deus. E Pedro, escrevendo a esses dispersos, ele tem esta preocupação de dizer que Jesus Cristo, ele é a pedra angular, aquela que é aonde edificamos toda a nossa fé, toda a base daquilo que nós vimos a acreditar e vivenciar no próprio Cristo. Cristo, quando vem, e ele diz e afirma isso de uma forma muito clara, que não vem mudar a lei, mas fazê-la-se como se cumprisse da maneira correta. Então não é pela legalidade, mas é pelo amor e ao conhecimento em Cristo Jesus. Mas o que é igreja? Qual o conceito de igreja? A gente ouve muito, né, falar a respeito de conceito de igreja, de eclesia, né, lá do grego, mas presta atenção. Esta palavra eclesia, que é do grego, ela significa chamados para fora. Chamados para fora. Literalmente, ek, fora, kalel, chamar. Então, no grego, eclesia é chamados para fora. Mas, pastor, por que chamados para fora? Simples. Essa palavra era usada em dois sentidos pelos romanos. Primeiro, pelo sentido para os cristãos. E segundo, para o sentido para os não cristãos. Então, ele diz o seguinte: no mundo grego, eclesia era empregada para designar uma assembleia local de pessoas que discutiam a respeito de um assunto social. Vamos discutir sobre água, vamos discutir sobre desmatamento, vamos discutir sobre qualquer assunto de interesse social. Era uma eclesia. As pessoas saíam de suas casas, se reuniam e ali discutiam a respeito de um assunto. Como nós cristãos somos sempre muito espertos, nós meio que tomamos a uso desta palavra e demos a ela um novo sentido, que é o sentido de igreja, baseado nessas reuniões que as pessoas faziam. Nós somos a igreja. E é interessante que a Bíblia, no Novo Testamento, fala várias vezes, mas apenas 5 vezes no Novo Testamento é citado eclesia como uma reunião simples, ou uma reunião assim tratada pelos gregos. As outras 110 vezes, a palavra eclesia é direcionada para a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E quando nós falamos de igreja de Cristo, qual é o fundamento desta igreja? Meus irmãos, o fundamento, primeiro, Coríntios 13, 10 e 11 diz o seguinte: o alicerce firme da igreja é o próprio Cristo. Nós acabamos de ler isso em Pedro.
Em vários outros textos nós vamos ver a reafirmação a respeito dessa situação, de que Cristo é a base, o pilar. É Ele que sustenta todos nós sobre a sua palavra, sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Em Efésios 2, de verso 20 e 22, Paulo vai afirmar em sua carta aos Efésios que a igreja ela é edificada sobre, mais uma vez, um fundamento dados aos apóstolos e aos profetas, sendo dessa forma o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor. E cada um daquela localidade, presta atenção nisso, meus irmãos, cada um daquela localidade se torna morada de Deus. Ou seja, nós somos a igreja. E Cristo, o único alicerce. Ponto. Então, quando a gente fala a respeito de compromisso entre nós e a igreja, nós temos que entender que, primeiro, a base da igreja é Cristo Jesus. E segundo, que a igreja é formada por nós. Nós temos dois conceitos para a igreja. Nós, a igreja, templo, estrutura física, e a igreja, corpo. Cada um de nós. É esse compromisso que nós queremos retratar. E em 1 Pedro, como nós lemos no capítulo 2, verso 4 e 5, Pedro declara que Jesus é a própria pedra viva. E a nós é dado o direito de nos aproximarmos mais dele como pedras vivas e edificados nesta casa espiritual. Então, meus irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 3, eu vou pedir que os irmãos abram, hoje nós não temos projetor. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, a palavra de Deus diz o seguinte: mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Que é o quê? Que é a igreja do Deus vivo. Coluna, fundamento da verdade. Que coisa linda quando Paulo escreve a Timóteo. E ele escreve a primeira carta a Timóteo demonstrando todos os procedimentos da igreja. Tudo que Timóteo, como um jovem líder, precisava entender e aprender a respeito da sequência dele perante a igreja. Seu compromisso com a igreja. E neste texto, quando Paulo chega no capítulo 13, ele diz, olha, mas se eu demorar, Paulo talvez, ele acreditava que ele fosse demorar em retornar a Éfeso, havia passado rapidamente, havia criado ali o trabalho, ido embora e talvez não voltaria. Havia deixado Timóteo ali para que cuidasse daquela igreja. E Paulo, preocupado, Paulo escreve essa primeira carta para explicar com maiores detalhes a incumbência de Timóteo junto àquela igreja. Não era por acaso que Paulo escrevia a Timóteo, mas era com o intuito de demonstrar a Timóteo que o seu compromisso com a igreja era muito mais do que ele pudesse imaginar. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós não entendemos ou não imaginamos o tamanho do compromisso que nós temos com a igreja. Nós já falamos do compromisso em várias instâncias, mas da igreja, muitas vezes, nós não nos atentamos. Então, Paulo precisava refutar os falsos profetas, os falsos ensinos que surgiam naquele momento. E ele disse para Timóteo a necessidade de supervisionar os assuntos da igreja que estavam sendo desenvolvidos. A igreja crescia, a igreja se ampliava, a igreja precisava de novos ensinos, a igreja precisava entender quem era Cristo e o que havia acontecido com Cristo. A igreja precisava entender o que era o evangelho e como decorreria o evangelho em suas vidas a partir do momento de sua conversão. As coisas não eram tão simples como muitas vezes a gente acha quando assumimos, às vezes, algum cargo dentro da igreja. A gente acha que o nosso compromisso é apenas de exercer a função. Meus irmãos, é muito mais do que isso. O simples fato de estarmos arrolados ao hall de membro já traz sobre os nossos ombros uma responsabilidade absurda, que muitas vezes nós não temos a ideia desta responsabilidade. Então, Paulo
escreve essa carta a Timóteo e ele reafirma que a preocupação dele era: o tempo que eu vou demorar, Timóteo, entenda o seguinte, saiba que as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter compromisso com a igreja, porque a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Muitas vezes nós nos convertemos, muitas vezes nós entramos na igreja, mas muitas vezes nós não nos atentamos com o nosso comportamento dentro da casa de Deus. E aí eu não estou falando mais nós como corpo, mas como estrutura, como pessoas relacionadas no mesmo ambiente, numa mesma realidade, caminhando em sentido de uma mesma vida, de um mesmo padrão. Muitas vezes a gente vem para a igreja achando que a gente está indo para qualquer lugar. Às vezes temos mais compromisso, às vezes temos até mais respeito ao visitarmos ou estarmos em outros lugares do que na própria igreja. A gente não tem a atenção do que nós fazemos dentro da igreja. Meus irmãos, nós não podemos agir de qualquer maneira dentro da igreja. Eu me lembro que antes de me converter, minha mãe havia se convertido já há alguns anos, minhas duas irmãs, e tinha alguns cultos, né, que a igreja batista lá de Santa Leopoldina fazia. E pastor Carmo, homem de Deus, fantástico. Pastor Carmo era um cara muito turrão. Se alguém aqui acha que o pastor Ricardo é turrão, não sabe de nada. Pastor Carmo fazia o seguinte, eu achava aquilo um absurdo, presta atenção, eu achava um absurdo, não convertido. Ele chegava assim, culto no lar, na minha casa, olha que absurdo, na minha casa, a casa do meu pai e da minha mãe. E ele chegava, se posicionava, colocava o teclado dele, eu acho que ele só tocava 2 notas, né? Porque ele mesmo cantava, ele mesmo tocava, ele mesmo pregava. Então, era uma maravilha. Mas a gente ouvia e entendia. E pastor Carmo fazia o seguinte, quando começava toda uma liturgia, ele era padrão. Começava alguém a conversar. Ele não falava nada, ele simplesmente se afastava do púlpito, parava, olhando para a pessoa e esperava, até que a pessoa se tocasse. Eu achava aquilo um absurdo, uma falta de educação dele. Depois, com o tempo, depois com a vida dentro da igreja, eu pude perceber que não era falta de educação dele, mas era falta de educação nossa. Meus irmãos, tem muita gente que não sabe se comportar dentro do templo. Tem muita gente que não tem a noção de que quando se entra aqui, ou coloca no mute o celular, ou se coloca desligado, modo avião, tantas outras formas, ou desligado. Eu costumava dizer lá na missão nossa, lá no Estado do Espírito Santo, o seguinte, meu irmão, pelo amor de Deus, ao entrar no templo, 2 coisas, ou desliga o celular, ou se você estiver esperando uma ligação importante, quando tocar, em silêncio, vibrou, levanta, sai e vai lá para fora. Eu estou falando de celular, mas tem tantas outras coisas que tiram a atenção. Conversa, levanta e sai. Eu fui doutrinado que a gente só iria no banheiro uma vez, quando chegasse na igreja. Começou o culto, não é na hora do louvor não, tem muita gente que acha que na hora do louvor pode sair, beber água, voltar. Não, não é isso, meus irmãos. É compromisso com a sua forma de agir dentro desse local. A gente não diz que isso aqui é Terra Santa? A gente às vezes não afirma isso. A gente atribui santidade até à ceia, quanto mais ao templo. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte, não é a questão de ser ou não santo, mas é um lugar separado para nós fazermos o quê? Adorar a Deus. Imagina, meus irmãos, o Velho Testamento, ninguém entrava no Santo dos Santos, ninguém tinha autorização de entrar, às vezes, nem no templo. E vocês, nós temos hoje total liberdade disso, o véu foi rasgado, e a gente aproveita liberdade e mistura com libertinagem. Trazemos tudo que não presta para dentro da igreja. Então nós esquecemos que Paulo afirma que a igreja é coluna. Nós somos coluna do Evangelho de Cristo. As pessoas lá de fora só vão reconhecer a soberania de Cristo ao nos olharmos. Porque quando eles passam aqui por fora, apenas vem a estrutura física de porta fechada.
E se essas pessoas que estão passando lá por fora entrarem e verem o nosso comportamento aqui dentro da mesma forma lá de fora, o que eles vão pensar? É a mesma bagunça que tem nas minhas igrejas. Esse é o problema, meus irmãos. Comportamento, compromisso. Quando você faz compromisso de casamento, seu compromisso está baseado numa certeza. Ela vai ser minha e eu vou ser dela. Não tem terceira pessoa nessa história. É um para o outro. E acabou. Seu compromisso vai se tornar apenas com Ele. E quando a gente faz um compromisso com Deus, a gente esquece disso e põe um monte de gente no meio da história. E o compromisso na igreja não é diferente. A única coisa que às vezes a gente pede, e eu, como pastor, sou obrigado a dizer isso, é um pouquinho de reverência ao entrar no templo. A única coisa que a gente pede muitas vezes é isso, reverência ao entrar no templo. E quando eu digo reverência, meus irmãos, entendam, não é porque você às vezes precisa falar, não é isso. Não é porque seu filho fica entrando e saindo, não é por isso, porque é melhor que seu filho esteja aqui dentro do que lá fora. Não é isso. Eu estou dizendo a falta de reverência porque você às vezes não está prestando atenção no que o pastor está falando. Às vezes você não presta atenção no que a música fala ao seu coração. Às vezes você não entende o que Deus quer falar com você, porque muitas vezes você não está ligado aqui, está lá fora. E aí, meus irmãos, vou dizer para vocês, eu já fiz isso uma vez na minha vida. Eu ia numa igreja que eu nem entrava mais dentro, ficava na porta, já pensando, daqui a pouco começa o forró. Daqui a pouco, estou indo para o rock. E eu não estava nem aí para o que estava acontecendo dentro da igreja. Eu estava preocupado com o que iria acontecer depois, meus irmãos. Se você está vindo para a igreja, preocupado com o que está acontecendo lá fora, por favor, reflita sobre o que você tem feito na sua vida. Que compromisso você tem feito? Qual compromisso que você tem feito e como você vai colocar isso em prática? Nós, como igreja, precisamos nos policiar em todos os sentidos. Isso aqui, meus irmãos, muitas vezes pode parecer, mas isso aqui não é brincadeira. Muitas vezes a gente leva as coisas de qualquer jeito, a gente leva na tocada do que a gente acha que pode e que queremos, mas não é. Não é assim que as coisas funcionam. Em 2 Coríntios, capítulo 6, do 14 ao 18, olha o que Paulo, mais uma vez, alertando uma nova igreja, diz. Presta atenção, do 14 ao 18. Capítulo 6 de 2 a Coríntios. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, e aí ele vai citar os textos de Levítico 26, Jeremias 32 e Ezequiel 37. Habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o quê? Meu povo. Olha a responsabilidade do seu compromisso, meu irmão. Olha a responsabilidade do seu compromisso. Serei o seu Deus, e você vai ser o quê, meu? Povo. Foi pago um outro preço pela sua vida, e às vezes a gente não dá valor a isso. Age de qualquer jeito. Ele continua dizendo no verso 17 o seguinte: portanto, e agora ele vai citar Isaías 52, Ezequiel 20 e 2 Samuel 7. Presta atenção, Paulo não tinha acesso ainda ao Novo Testamento, mas ele era um conhecedor da palavra e tinha acesso ao Velho Testamento, e ele faz citações, como muitas vezes nós deveríamos fazer, mas presta atenção, portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Assim diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Nós somos promovidos de criaturas a filhos. O compromisso, meus irmãos, que você faz quando você aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador,
É o compromisso de reconhecer a Deus como seu Pai. E aí, meus irmãos, não há figura na terra que seja comparada a este Pai maravilhoso. Deus é supremo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter compromisso com a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja não deve se misturar. Nós não devemos nos misturar. Paulo alerta. Paulo vai fazer esses questionamentos. Não se ponham em julgo desigual. Não se misturem. Façam as coisas da maneira certa. Mas o problema é que nós deixamos nos contaminar pelas coisas do mundo. Nós trazemos o mundo para dentro da igreja e não o inverso. O correto seria nós levarmos a igreja para o mundo, mostrarmos para eles o que nós vivemos, mostrar para eles que nós aqui somos felizes, somos alegres e somos gratos, indiferente ao que aconteça. Mas ao invés disso, é muito mais fácil e muito mais prático para encher a igreja, trazer o mundo para dentro. E aí as coisas, infelizmente, não vêm como deveriam vir. Entenda uma coisa, meus irmãos, não se misturar não quer dizer estar perto. Eu posso estar perto e não me sujar. Eu posso estar perto e não me corromper. Então presta atenção, meus irmãos, não se misturar não quer dizer estar perto, quer dizer não compartilhar das mesmas coisas, não compartilhar das mesmas ideias. Este é o problema. Muitas vezes nós, com compromisso feito com o próprio Deus, nós nos viramos as costas para o próprio Deus, ao fazermos novos compromissos com aquilo que não é de Deus. Precisamos fazer a diferença, onde quer que estejamos, aqui ou lá fora. Esses dias eu estava vendo uma propaganda de um restaurante. Eu não me lembro aonde que era aquele restaurante, mas presta atenção, o restaurante estava servindo os pratos, as comidas, num vaso sanitário. Um vaso sanitário. Era claro que era uma jogada de marketing do restaurante, e muitas pessoas torciam o nariz. Mostrou na reportagem e tal, muitas pessoas torciam o nariz, porque você já imaginou? Por mais que você saiba que o vaso esteja limpinho, o que te leva a pensar que é um vaso? Um lugar onde só vai sujeira. Esse é o pensamento. Então você vai comer num lugar onde só vai sujeira? O problema é que o lugar está limpo. Mas só que o lugar te leva ou te reporta à imundície. Qual o valor da igreja se a gente continuar nos reportando à imundície, meus irmãos? Esse é o problema. Nós temos trago este mundo de uma forma devastadora para dentro da igreja. E eu digo para vocês, não vale qualquer coisa. Não vale. Existem preceitos dentro da igreja que são inegociáveis. E aí eu não digo só a palavra do pastor, eu digo em todas as situações. Às vezes nós ouvimos músicas que nós não deveríamos ouvir. Às vezes nós ouvimos histórias que nós não deveríamos ouvir. Às vezes nós vemos coisas que nós não deveríamos ver. Às vezes nós lemos coisas que não deveríamos ler. O pior é que muitas vezes nós fazemos tudo isso sem ter o discernimento e a sabedoria de saber separar o que é bom do que é ruim. E aí todas as coisas que nos são apresentadas, a gente utiliza de qualquer jeito. Meus irmãos, por mais simples que a gente seja, todo mundo gosta de limpeza. Todo mundo gosta de chegar na casa das pessoas e ver os talheres limpos, copos limpos. Eu me recordo que há uns 20 anos atrás eu trabalhei numa prefeitura chamada Santa Maria de Jetibá, uma cidade do interior do estado do Espírito Santo, um pouquinho mais longe da minha cidade natal. Essa cidade ela é formada por muitos agricultores, muitos agricultores, e muitas casas não tinham água corrente ainda. Eu me lembro que eu fui trabalhar na prefeitura e eu trabalhava como fiscal de tributos. Nossa obrigação naquele período na prefeitura era buscar cadastrar todos os comércios do município. Então nós rodávamos todo o interior, tudo, rodava tudo, e qualquer boteco
batia para a gente poder saber se tinha ou não legalidade naquele lugar. Muitos lugares que a gente chegava, a gente era muito bem recebido. Aí, quando você pegava o copo, se você olhasse para o copo, às vezes você não ia ter coragem de tomar. Copo encardido. Não era porque era sujo, porque a água que era lavada não era uma água limpa. E eu aprendi, meus irmãos, uma coisa, uma técnica. Todas as vezes que você vai beber alguma coisa, não beba respirando. Porque muitas vezes o mau cheiro vem no seu nariz. A gente, às vezes, procura lugares limpos para estarmos. Você precisa vir à igreja sabendo que esse aqui é um lugar puro, santo e agradável. O compromisso que você tem com Deus é um compromisso de frequentar a igreja da melhor forma possível. Meus irmãos, sem preceitos corretos, a igreja não passa de uma entidade social, de relacionamento entre seres humanos. É o que muitas vezes a gente fazia quando a gente estava em outras igrejas. A gente só ia lá para ver os amigos. Gente que a gente não via há muito tempo. Só que a igreja de Cristo não é e não deve ser assim. Isso aqui não é uma organização não governamental. Isso aqui não é uma entidade social. Isso aqui é o que nós chamamos de casa de Deus. Uma casa de oração. Presta atenção no que você tem feito com a sua vida perante a igreja, perante o irmão. Muitas vezes a gente isola a igreja como apenas local físico, e aí eu volto a repetir para vocês. Além do local, nós somos a igreja. E nós precisamos ser diferentes onde quer que nós estejamos. Não dá para negociarmos com as coisas de Deus, meus irmãos. Não dá. Você não deve e não pode se misturar. Mas caminhando para o final, meus irmãos, eu preciso dizer o seguinte para vocês. Nós, cristãos, nós precisamos ter compromisso com a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela é exortada à busca pela santidade, à busca de Cristo como única referência, pois é através disso que nós somos transformados e somos transformadores. Eu me transformo e vou servir de canal de bênção para a vida daqueles que estão ao nosso lado. Eu me transformo e me torno um transformador. Meus irmãos, a única realidade das nossas vidas é essa. E aí eu peço para os irmãos retornarem lá a 1 Pedro. Presta atenção no verso agora, presta atenção. Nós lemos do verso 4, agora de 1 a 10 diz o seguinte, verso de 1 a 3, Pedro, ele vai exortar o povo a se livrar da maldade que habitava neles. E pede para se compararem como crianças recém-nascidas puras. Ponto. Segundo, do verso 4 ao 8, Pedro mostra quem é a verdadeira igreja e quem é o fundamento dela, que é o próprio Cristo. Nós lemos isso. Em terceiro, do verso 9 a 10, Pedro diz o seguinte, ele afirma que nós somos escolhidos e eleitos, somos a nação santa, povo, presta atenção meu irmão, povo exclusivo de Deus. Agora presta atenção, do verso 11 a 25, olha só que coisa maravilhosa. Nossos deveres como cristãos, olha só, quando você fizer um compromisso com Deus e com a igreja, presta atenção. Amados, verso 11, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, lembre-se, Paulo estava escrevendo para cristãos peregrinos, longe de suas casas, longe de suas terras, longe de suas igrejas. Insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham de quê? Dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia de sua intervenção. Verso 13, por causa do Senhor, sujeite-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei, como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal
e honrar os que praticam o bem. É fácil servir, é fácil obedecer a quem não tem Cristo no coração? Não é. Mas Pedro está dizendo, você precisa. Você precisa. Aprenda que você precisa, porque o compromisso que você fez é com Deus. E com a igreja. Como igreja somos corpo. E como corpo, precisamos entender a nossa referência no mundo. Ele vai dizer mais, verso 15. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Presta atenção, meu irmão. Liberdade não é libertinagem. Pedro está dizendo isso. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem ao rei. Escravos, presta atenção, escravos, sujeitem-se aos seus senhores. Com quê? Com todo o respeito. Eu acho que se hoje ainda existisse escravidão, o que nós estaríamos falando para eles é o seguinte: escravo, mata. Mata. Porque é assim que as coisas estão acontecendo. Mas olha só, Pedro está dizendo para aquele que sofria, para aquele que era penalizado. Pedro está falando para aquele que era escravizado, aquele que não vivia livre. Ele está dizendo, olha, escravos, sujeitem-se aos seus senhores, com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis. Tem muito cristão por aí que está reclamando de patrão. E Pedro está dizendo, olha, respeite, não apenas os bons, aqueles que te dão prêmio, que te dão presente, que dividem lucro, não. Não, mas também aos maus. Aquele que te pisa, aquele que te machuca, aquele que atrasa o seu salário. Não está bom, meu irmão? Faça o seu papel de cristão. Estou indo embora. Mas sabe o que a gente aprende a fazer? A se revoltar, a falar mal da empresa, falar mal do patrão, descer a lenha. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos ser ovelhas, cordeiros. Nesse mundo não é fácil, mas é o que nós precisamos, porque o nosso compromisso não é com o homem. Nosso compromisso primeiro é com Deus, depois com a palavra e depois com a igreja. E ele vai caminhar para o final dizendo o seguinte: porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte as aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. E aí Pedro agora vai citar Isaías 53, dizendo o seguinte: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ele está falando de Cristo. E nós reclamamos, dia após dia. E ele vai caminhar para o final dizendo o seguinte: quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeira, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Seu compromisso, meus irmãos, é com Deus, com a palavra e com a igreja. Entendam isso. Entendam, se você estiver na igreja, vivendo ainda como você vivia antes de vir para cá, reavalie sua vida, porque algo está de errado. Compromisso requer mudanças. Pedro mostra a transformação na vida da pessoa que se entrega a Cristo.
Presta atenção, não está falando de qualquer um, não. Ele está falando daquele que se converte e recebe a Cristo como seu Salvador. E ele diz que sua humildade, sua paciência, sua lealdade e respeito a Deus. Pedro deixa claro que o que Cristo sofreu por nós, meus irmãos, fez toda a diferença em nossas vidas. Não por nosso merecimento, mas por vontade dele. Isso pode e deve ser levado em frente como igreja, referência pelo nome de Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos. Curva sua cabeça. Ore comigo neste momento. Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer. Te agradecer porque a tua palavra ela é recheada de textos, de histórias relevantes para a nossa vida, Pai, como corpo de Cristo, como igreja, como pessoas, Pai. Em nome de Jesus, nós lhe pedimos que a cada dia o Senhor nos incomode a prestar mais e mais e mais atenção sobre o que nós temos feito, como temos agido, o que temos falado. Incomode, Pai, através do Teu Santo Espírito que habita em cada um de nós, uma referência de vida para aqueles que lá fora estão. Que eles possam entender, Pai, que quando nós dizemos que vamos à igreja, não é porque vamos a um lugar qualquer, nós vamos a um lugar onde Deus se faz presente e a tua igreja compartilha. Nós, como irmãos, em Cristo Jesus. Continua, Senhor, nos abençoando com a tua graça. Continua, Pai, olhando para nós com a tua piedade. E, Senhor, em nome de Jesus, nos perdoe. Porque se temos feito algo de errado, é porque muitas vezes não temos pensado ou agido pelo Espírito, mas com a carne. Por isso, nosso perdão. Nos abençoe, Pai. Nos dê um resto de culto maravilhoso na tua presença. É o que nós lhe pedimos. Em nome de Jesus, amém.